A correta visão da realidade quer dizer viver a realidade de uma forma coerente pelo que ela é. O que a realidade é? Qual é essa forma como as coisas são? Interdependentes. Okay? É viver a realidade na total consciência da interdependência que a realidade tem. É viver a realidade na consciência da falta de existência intrínseca, ou seja, da interdependência das coisas. Aqui tem um ponto muito importante, quando se diz forma, vacuidade, vacuidade, forma. Forma aqui, na verdade, quer dizer o agregado da forma, que é o corpo. Mas em vez de forma, poderia ter qualquer outra coisa. Poderia ser vaso, cumbuca, mesa, copo. Copo, vacuidade, vacuidade, copo. Vamos tentar entender isso. De que forma que o copo existe? Como sendo interdependente. O copo existe na dependência de suas partes e na dependência que existe entre a base de imputação, a união das partes, e a imputação do nome, a atribuição das características e valores sobre ele. Ok? Isso é como o copo existe. Se eu perguntar, o copo existe ou não existe? Existe. Por que o copo existe? Porque ele é interdependente. Ok? De forma interdependente, o copo existe. Ok? Muito bem. Pelo fato do copo ser interdependente, isso quer dizer que o copo não existe de forma intrínseca. Correto? Ok? Então, o copo é vazio de existência intrínseca. Por que o copo é vazio de existência intrínseca? Porque ele não pode existir de forma intrínseca. Por quê? Porque o copo é interdependente. Então, o copo não existe como copo se não existisse o vazio de existência intrínseca do copo. Okay? O vazio de existência intrínseca do copo pode apenas existir por quê? Porque o copo existe. Okay? Então, o que eu tenho de um lado? De um lado eu tenho o copo. Quando eu digo o copo, eu estou falando da aparência, eu estou falando da interdependência, é a forma como ele existe, porque o copo existe. De forma interdependente, o copo existe. Okay? Na dependência que existe, na relação dependente que existe entre causas e condições, na relação que existe entre partes e inteiro, na relação que existe entre base de imputação e imputação do nome, o copo existe. E é exatamente porque ele existe de forma interdependente que existe também o vazio de existência intrínseca do copo. Mas o copo só pode existir como copo do momento no qual existe também o vazio de existência intrínseca. Porque, se não existisse o vazio de existência intrínseca, o copo deveria existir um copo intrínseco, que não pode existir. Então, na verdade, quando a gente fala sobre o copo, e quando a gente fala sobre o vazio de existência intrínseca do copo, estamos falando sobre exatamente a mesma coisa. São da mesma natureza. O copo e a vacuidade do copo são exatamente da mesma natureza. Um não pode existir sem o outro. Em tibetano se diz ngowochikla dokpatate, quer dizer da mesma natureza, porém com aparências distintas. Se eu me perguntar, o copo é uma coisa, a vacuidade do copo é outra, correto? Uma pessoa que consiga ver o copo, necessariamente ela vê a vacuidade do copo? Não, ok? Porém, o copo pode existir sem que exista a vacuidade do copo? E a vacuidade do copo pode existir sem que o copo exista? Também não. Então eles são da mesma natureza. Como se eu pego uma folha de papel, eu falo, um lado da folha é igual ao outro lado? Porém, um lado pode existir sem que o outro exista? Okay? São da mesma natureza, porém de aparências distintas. Tá? Isso quer dizer quando duas coisas são mutuamente inclusivas. Em inglês é mutually inclusive. São mutuamente inclusivas, ou seja, uma não pode existir sem outra. São duas coisas diferentes. Mas se uma existe, a outra existe. Se uma não existe, a outra não existe. Ok? Então, não quer dizer que são a mesma coisa. O copo e a vacuidade do copo são mutuamente inclusivas. Ou seja, no momento no qual existe o copo, inevitavelmente vai existir o vazio de existência intrínseca do copo, a vacuidade do copo. No momento no qual existe a vacuidade do copo, o copo tem que existir também.
Okay? Então, o que acontece? Realidade, qual é a realidade relativa do copo? Como copo. O copo, enquanto copo, faz parte de uma verdade relativa. Por quê? Qual que é a relatividade do copo? É a relação que tem entre as partes, o inteiro, a base de imputação e a imputação do nome. Existe de forma diferente para cada um, é relativo. Ok? E qual que é a verdade absoluta do copo? O vazio de existência intrínseca. Em outras palavras, a verdade absoluta é a falta de existência absoluta do copo. Que o copo é relativo. A própria relatividade da existência relativa é a verdade absoluta. A falta de existência absoluta do copo é a sua verdade absoluta. Em outras palavras, se eu olho para o copo existe de forma objetiva ou subjetiva? Analisando, o copo é objetivo ou subjetivo? Subjetivo, ok? Qual é a nossa ignorância? Nós acreditarmos que o copo existe de forma objetiva, quando na verdade ele é subjetivo, ok? A forma relativa do copo existir é o copo existir como copo. Isso é a forma relativa do copo. A forma absoluta do copo de existir, qual a verdade absoluta do copo? É a falta de objetividade da existência do copo. Okay? O copo ele é vazio de existência objetiva. É a mesma coisa que dizer o copo é vazio de existência intrínseca. Isso é assim chamada vacuidade. Então o que acontece é que verdade relativa e verdade absoluta são da mesma natureza. Uma não existe sem a outra, são como os dois lados da mesma moeda. Vacuidade e interdependência são dois lados da mesma moeda. Realidade interna e externa são dois lados da mesma moeda. A realidade externa existe, porém ela não existe independentemente da realidade interna. A realidade interna existe, porém ela não existe independentemente da realidade externa. É uma coisa só. Nós temos a tendência de viver numa dualidade entre o observador e o objeto a ser observado. Ok? A gente tem a tendência. Eu estou aqui, o copo está aí. Se a gente para analisar, a mente que percebe o copo existe independentemente da existência do copo? Mas o copo como copo existe independentemente da mente que percebe o copo? Também não. Então, são da mesma natureza. Ok? De novo. O copo como copo existe independentemente da mente que o veja dessa forma, que percebe o copo? Não. Ok? E a mente que percebe o copo pode existir sem que o copo exista? Não. Eu posso ter a memória de um copo, mas a mente que percebe o copo, a mente que percebe a forma visível do copo, ela pode existir sem que o copo exista? Não pode também. Então o que isso nos mostra? É que nem a gente pega e fala, no Tibete antigo eram essa montanha, aquela montanha. Vamos falar esse prédio, aquele prédio. Tá? Então, eu tenho dois prédios, subo num prédio, olho para outro prédio, qual o prédio no qual eu estou, que prédio que é? Esse prédio. E o outro prédio, que prédio que é? Aquele prédio. Eu vou lá, pego o elevador, desço, saio pela portaria, entro de novo, tal, e subo. Aí eu vou no outro prédio. O que aquele prédio se tornou? Esse prédio. E o que esse prédio se tornou? Aquele prédio. Então, esse e aquele existem unicamente em dependência um do outro. A mesma coisa ocorre na realidade externa e na realidade interna. O interno e o externo existem unicamente em dependência um do outro. Okay? A mesma coisa é para a realidade relativa e absoluta. O vazio de existência intrínseca, a vacuidade do copo só existe porque o copo existe. E o copo só existe porque a vacuidade do copo existe. Forma é vacuidade, vacuidade é forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Durante séculos, muitos praticantes e mestres dentro do budismo fizeram o erro de ver essas duas coisas de forma dual, separada, verdade relativa e absoluta. O copo é uma coisa, a vacuidade é outra.
separar as duas coisas, uma da outra. Por muito tempo, muitos mestres fizeram essa divisão. E esse foi um ponto de debate muito forte entre vários mestres dentro da história. Mas se a gente pega os ensinamentos de Buda, então aqui, o sutra está claro. Forma é vacuidade é forma. Não é? Quem precisa de procurar em muitos lugares. Forma não é outra que vacuidade não é outra que forma. E são chamados samushi. São os 4 pontos profundos. Que é compreender que a forma, nesse caso, a gente pode dizer copo é vacuidade é o copo. O copo não é outro que vacuidade não é outra que o copo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que se eu olho a verdade relativa, aquela que eu posso perceber através dos meus olhos e tocar e sentir, aquela que existe na base da imputação do nome, tudo aquilo que eu percebo, existe assim por quê? Porque é vazia de existência intrínseca. Por que existe a vazio de existência intrínseca? Porque existe a realidade. As duas coisas são a mesma, não são duas coisas separadas. Alguém poderia aqui então me perguntar, então por que a gente não poderia unicamente falar de interdependência? Por que tem que falar dessa vacuidade? Porque parece que cria confusão, né? Não seria bastante falar tudo é interdependente? Seria talvez mais fácil. A razão pela qual a gente precisa do conceito da vacuidade, qual é a diferença entre interdependência e vacuidade? Interdependência, a interdependência do copo e a vacuidade do copo, qual é a diferença entre os dois? Senão parece que interdependência tudo continua sólido. Não é, é outra razão. A interdependência qual é? As causas, condições, partes, imputação do nome, base de imputação. É a forma como o copo existe. Esse objeto que está na minha frente, que eu chamo ele de copo, o copo existe, eu posso usar ele, posso tomar água nele, ele existe. Ele existe como copo, de que maneira? Como sendo interdependente. Ok? Já que ele é interdependente, ele não é de existência intrínseca. Ok? Mas por que eu tenho que dizer o que ele não é? Não bastaria simplesmente entender como ele é? Por que isso? Porque a ignorância que é a raiz do sofrimento não é a ignorância de olhar para o copo e dizer, olha o copo que não é interdependente. A nossa ignorância não é a ignorância de olhar para o objeto, nesse caso o copo, e olhar para o copo e dizer, o copo aparece para mim como não sendo interdependente, e eu acredito que ele não é interdependente. Se essa fosse a nossa ignorância, qual seria a mente diretamente oposta? Compreender a interdependência. Mas a nossa ignorância qual é? O copo aparece para mim como sendo de existência intrínseca, e eu acredito nisso. Então, qual que é a mente diretamente oposta ao agarrar-se à existência intrínseca? É o vazio de existência intrínseca. A vacuidade não é a interdependência. Ok? E a nossa mente tem essa característica especial que é, para eliminar um estado mental, o que a gente precisa fazer? Gerar uma mente que seja diretamente oposta àquela que a gente quer eliminar. Qual é a mente que a gente quer eliminar? A mente que não vê a interdependência ou a mente que se agarra à existência intrínseca? A mente que se agarra à existência intrínseca. Por isso, que mente a gente precisa gerar para eliminar ela? Que realiza que as coisas não são de existência intrínseca. Essa é a razão. Do ponto de vista intelectual, a interdependência é o bastante. Do ponto de vista do processo para eliminar a ignorância, necessitamos da vacuidade, dessa negação. Por quê? Porque a nossa ignorância é uma afirmação. Nossa ignorância é uma afirmação da existência intrínseca. Então, para eliminar essa afirmação, o que a gente precisa gerar? Uma negação diretamente oposta. Uma afirmação não é eliminada com outra afirmação. Ok? Então, a afirmação que os fenômenos são de existência intrínseca, eu posso até falar assim, os fenômenos são de existência intrínseca, porém eles são também interdependentes. Posso, na minha loucura, até chegar nisso. Okay? O que acontece é, ter a compreensão da interdependência vai nos ajudar a chegar ao resultado da vacuidade. Isso é muito importante. Porém, é importante, o que eu queria chegar é que a gente entendesse por que a gente fala de vacuidade. Porque o objetivo da correta visão da realidade não é ter uma visão legal do mundo.
Nossa, agora entendi, tudo é interdependente, que gostoso, que legal, ótimo, mas não é esse o ponto. O ponto é eliminar a mente que causa o nosso sofrimento. E a ignorância que causa o sofrimento, qual é? A ignorância que se agarra à existência intrínseca, é uma afirmação da existência intrínseca. E para que a gente elimine essa mente que afirma a existência intrínseca, a gente tem que negar a existência intrínseca. A vacuidade é a negação da existência intrínseca. Ok? Claro isso para a gente? Então, isso é a razão pela qual a gente fala sobre vacuidade. Ok? E a razão pela qual a vacuidade, essa negação, né, a definição de vacuidade, filosoficamente, é Gakcha Kaktsam Gimega. Gakcha Kaktsam Gimega, a tradução correta seria algo como a negação não afirmativa do objeto de negação. Vou repetir. A negação não afirmativa do objeto de negação. Qual é o objeto de negação? Existência intrínseca. É o que queremos negar. É uma negação não afirmativa. Existem dois tipos de negações. Negação afirmativa e negação não afirmativa. Dando um exemplo que é o mesmo que a gente tem nos textos antigos. Eu não vou comer hoje. É uma negação afirmativa. Quando eu digo eu não vou comer hoje, o que eu estou afirmando através dessa negação? Que amanhã ou em outro momento eu vou comer. Okay? Hoje eu não vou comer. Quer dizer que em outro momento eu vou comer, mas hoje não. Essa é uma negação afirmativa. Uma negação afirmativa é quando a gente nega algo, mas através dessa negação a gente acaba afirmando outra coisa. Uma negação não afirmativa, por exemplo, é eu não vou comer. O que eu estou dizendo? Simplesmente que eu não vou comer. Não estou afirmando nada. Okay? A vacuidade é uma negação não afirmativa. É a simples não existência de existência intrínseca. Ela não afirma nada. É a simples negação. E aqui existem N debates de Lama Tsongkhapa com outros mestres se a vacuidade é uma negação afirmativa ou não afirmativa. Assim, foi o que eu falei no começo hoje, querendo complicar, dá para complicar. Querendo entrar em vários detalhes e ver as coisas, dá para entrar. Mas a definição que a gente tem de vacuidade é a negação não afirmativa do objeto de negação. O objeto de negação é aquilo que a gente quer negar. Qual é o objeto de negação? Existência intrínseca. Ok? Então, é a simples não existência de existência intrínseca. É o vazio de existência intrínseca. Isso é o que a gente fala da vacuidade. Porém, o vazio de existência intrínseca só pode existir em relação a algo. Não existe assim no nada. Existe a vacuidade da mesa, a vacuidade do livro, a vacuidade da mente, a vacuidade do pensamento, a vacuidade da sensação, a vacuidade do copo. A vacuidade sozinha, assim solta, não existe. A vacuidade ela existe enquanto vacuidade de algo. Ok? É parecido com o conceito do espaço. Tá? Eu vou trazer isso rapidamente. Definição de espaço. Togre Kaktsam Gimega. A gente poderia dizer que o espaço ele poderia seguir a mesma definição da vacuidade. A simples negação, uma negação não afirmativa do objeto de negação. Só que no espaço, qual é o objeto de negação? Contato obstrutivo. Então, a simples não existência de obstrução é o espaço. A simples não existência de obstrução. Eu tenho espaço na minha mão para colocar essa tampinha? Tenho. Quando eu pergunto se tem espaço ou não, o que eu estou querendo perguntar? Tem alguma obstrução para que a tampinha possa estar na minha mão ou não tem? Não tem nenhuma obstrução, por isso tem espaço para a minha mão. No momento que a tampa está aqui, tem espaço para colocar o dorje? Na frente tem. Na palma da minha mão vai ter espaço? Não tem mais. Por quê? Porque existe uma obstrução. Okay? Quando eu falo disso, a tampinha ela está ocupando um espaço? Ou seja, ela é uma obstrução para algo mais. Onde existe espaço totalmente vazio, sem nada?
Na minha mão tem espaço para tampa, mas tem ar, não tem? Não existe espaço vazio, sem nada. O espaço, o que é? É a simples não existência de obstrução. Então, um objeto pode ou não ser obstrução para um outro. Então, quando não é obstrução, quer dizer que tem espaço para o outro. Mas onde quer que exista espaço, existe matéria. Onde quer que existe matéria, existe espaço. A minha mão, ela está ocupando um espaço? Então, na minha mão tem espaço? Tem. Ok? Então, vamos chegar nessa conclusão primeiro. Onde quer que tenha espaço, tem matéria. Onde quer que tenha matéria, tem espaço. Espaço e matéria são da mesma natureza. Um não pode existir sem o outro. Ok? Parecido com isso, o que a gente pode observar? A vacuidade. Onde quer que tenha existência, tem vacuidade. Onde quer que tenha vacuidade, tem existência. Ok? Então, tem um verso. Kan la tomba niron atela tamche runargyur. Como traduzir? Kan la tomba niron atela tamche runargyur. Tudo para o qual a vacuidade é correta, tudo pode ser correto. Ou seja, se algo pode ser vazio de existência intrínseca, quer dizer que aquilo existe. Né? Então, em outras palavras, tudo aquilo que é interdependente existe. Mas o ponto importante a gente entender é que forma é vacuidade. Vacuidade é forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Matéria tem espaço, espaço tem matéria. Um não existe independentemente do outro. Vacuidade e realidade e existência são da mesma natureza. Se a gente pega, tem um verso do Guru Puja, né? Se alguém trouxer um texto do Guru Puja, mas tudo bem, senão, Korderanshi Duza Mebadan Gyuretende Lua Mebani Penso Game Troxo Charwai Ludru Gonton Topar Jingi Lob. Samsara e Nirvana. Vamos lá. Verso 108. Samsara e Nirvana não possuem nem mesmo um átomo de existência própria, enquanto causa e efeito e originação interdependentes são infalíveis. Pedimos suas bênçãos para adquirirmos a grande visão de Nagarjuna, segundo a qual essas duas coisas são complementares e não contraditórias. Vou ler de novo. Samsara e Nirvana, tudo aquilo que existe de puro, de impuro e puro, Samsara e Nirvana, não possuem nem mesmo um átomo de existência própria, não possuem nem mesmo um átomo de existência intrínseca, autônoma, objetiva. Ok? Ao mesmo tempo, enquanto isso, causa e efeito e originação interdependentes são infalíveis. Samsara e Nirvana não possuem nem mesmo um átomo de existência intrínseca, são vazios de existência intrínseca e, ao mesmo tempo, são interdependentes. Dependem de causas e condições da originação interdependente. Pedimos suas bênçãos para adquirirmos a visão de Nagarjuna, segundo a qual essas duas coisas, qual duas coisas? O vazio de existência intrínseca e a interdependência são complementares e não contraditórios. O fato que o Samsara e Nirvana ser vazio de tudo aquilo que existe, ser vazio de existência intrínseca, não quer dizer que não é contraditório ao fato de ser interdependente e vice-versa. Então, pedimos suas bênçãos para que entender que o vazio de existência intrínseca e a interdependência são complementares e não contraditórios. Por qual razão que o livro é vazio de existência intrínseca? Porque é interdependente. Por que é interdependente? Porque é vazio de existência intrínseca. Ok? São complementares e não contraditórios. Isso é um ponto de discussão e de conflito, sim, de séculos. Okay. Que lógica é essa? Quer dizer, ser interdependente, não, ela depende de causa, etc. E aí ela não... Mas a lógica é essa quando a gente aprendeu dessa forma e quando foi explicado de forma clara desde o começo, né? Porque já você pega muitos outros textos que você vai ver e não explica essa lógica. O que acontece, tem muitos lugares onde a gente vai pegar interpretações dos ensinamentos de Buda,
no qual a ideia é tudo é vazio, então nada existe. Então qual que é o caminho para chegar na realização? Esvaziar a mente e perceber o nada. Porque essa é a verdadeira natureza das coisas. Tia ila mitchebetal, se chama em tibetano. É a visão do pensar no nada. E não é que nada existe. Tudo existe porque é vazio de existência intrínseca. E é vazio de existência intrínseca por quê? Porque existe. Ok? Então, vamos lá. Forma, vacuidade. Vacuidade, forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Aí, aqui o tradutor colocou para dar um pouco mais de clareza. O que tem forma tem vacuidade, o que tem vacuidade tem forma. Da mesma maneira, sensação, vacuidade, vacuidade, sensação. Sensação não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que sensação. Discernimento, vacuidade, vacuidade, discernimento. Discernimento não é outro que vacuidade, vacuidade não é outra que discernimento. Fatores composicionais, vacuidade, vacuidade, fatores composicionais. Fatores composicionais não são outros que vacuidade, vacuidade não é outros que fatores composicionais. E assim é por diante. Em vez de ir lá e repetir isso cada vez, o texto simplesmente diz, da mesma maneira, sensação, discernimento, fatores composicionais, tipos de consciência, vacuidade. Ok? Então, para qualquer fenômeno, a gente poderia do mesmo jeito, copo, flor, é vacuidade. O que isso quer dizer? Que nada existe independentemente de suas partes, das causas e condições, nada existe independentemente do valor que é atribuído, da atribuição do nome, ou seja, é interdependente. E por isso é vazio de uma existência intrínseca. As duas coisas a gente está falando da mesma coisa. Eu quero que fique bem claro, a única razão pela qual a gente fala sobre o vazio da existência intrínseca é porque a nossa ignorância é aquela que se agarra à existência intrínseca. Caso contrário, falar da interdependência existência, do vazio de existência intrínseca é a mesma coisa. De duas abordagens diferentes para falar da mesma coisa. Ok? Vamos lá. Aqui, então, na verdade, o texto começa primeiro mostrando o caminho da acumulação e o caminho da preparação. Depois ele mostra o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho do não mais aprender. Eu gostaria, então, de antes, rapidamente, explicar para vocês qual é o processo de realizar a vacuidade desses caminhos, porque isso não está colocado de uma forma explícita aqui no texto. Okay? O processo para realizar a vacuidade, ele segue primeiro em 3 fases e depois em 5 caminhos. Okay? As primeiras 3 fases para realizar a vacuidade, ou seja, para mudar a nossa visão de mundo, é chamada a sabedoria do escutar, a sabedoria do compreender e a sabedoria do meditar. A sabedoria do escutar quer dizer quando foi que eu já escutei bastante sobre a vacuidade? A gente desenvolve a sabedoria do escutar quando desenvolvemos uma correta pressuposição sobre a vacuidade. O que isso quer dizer? Quando não temos uma experiência direta do vazio de existência intrínseca, não temos uma compreensão lógica clara, porém temos a certeza que nada existe de forma intrínseca. Tudo é interdependente, ainda não entendi mesmo como que é isso, mas tenho certeza que nada existe de forma intrínseca. Realizei a sabedoria do escutar. Segundo passo, realizar a sabedoria do compreender. A sabedoria do compreender, e uma coisa antes disso, quando é que a gente realiza a sabedoria do escutar? Quando a gente compreende qual é o objeto de negação. Quando eu olho para a existência intrínseca, eu falo, a existência intrínseca não existe. Como, por quê? Ainda não sei. Tenho umas ideias, mas eu ainda não tenho a experiência verdadeira, uma compreensão clara disso. Segundo fato, compreender. Eu vou realizar a sabedoria do compreender no momento no qual eu tiver o que tecnicamente ou filosoficamente correto dizer é uma cognição válida inferencial sobre a vacuidade. O que é uma cognição válida inferencial? Abre e fecha parênteses. Uma das próximas coisas que eu quero ensinar aqui no Brasil são 51 fatores mentais e as funções da mente. Porque é dentro disso que a gente vai, na verdade, entender o que é uma pressuposição correta, o que é uma cognição válida direta, o que é uma cognição válida inferencial e assim por diante, ok? Normalmente, primeiro a gente estuda isso, depois vai estudar as outras coisas, tá?
Então, o que é uma cognição válida inferencial? É quando a gente tem a certeza sobre algo de forma correta, porém não através de uma experiência direta, através de um processo conceitual. O exemplo que é dado é: eu vejo fumaça saindo de trás de uma casa e eu falo, naquela casa tem fogo. Tem algo pegando fogo lá. É correta a minha percepção que tem fogo? É. Eu estou vendo fogo? Não. Porém, eu sei que onde tem fumaça tem fogo, eu vejo a fumaça, eu sei que tem fogo. Ok? Chega um momento no qual a gente não tem ainda percepção direta do vazio de existência intrínseca, mas a gente pode entender a interdependência. E aquilo que é interdependente é vazio de existência intrínseca. Então eu olho para o copo e falo, o copo é vazio de existência intrínseca? Não sei. Sim. Por quê? Porque o copo é interdependente. Através disso, a gente pode chegar numa cognição válida, inferencial, através da razão. Quando a gente realiza isso, a gente realizou, quando a gente tem do ponto de vista lógico, a gente tem a clareza do porquê que os fenômenos são vazios de existência intrínseca, esse é o segundo passo, que é chamada sabedoria do compreender. Töchung Gesherab, Samchung Gesherab, o segundo. Terceiro é Gomchung Gesherab, a sabedoria do meditar. Uma vez que eu consegui entender e compreender que o copo é vazio de existência intrínseca, eu vou chegar na conclusão, eu vou olhar para o copo, deixar que o copo apareça como sendo de existência intrínseca para mim, aí eu vou falar, isso não é desse jeito, e vou negar aquela aparência de existência intrínseca, que é o meu objeto de negação, vou chegar na conclusão que o copo é vazio de existência intrínseca e vou ficar nessa meditação como de uma forma unidirecionada. Quando eu consigo meditar de forma unidirecionada no vazio de existência intrínseca de qualquer coisa, digamos do copo, ou do corpo, ou da mente, não importa o que for. Quando eu consigo ficar num estado de concentração unidirecionada, no qual o objeto de meditação é o vazio de existência intrínseca, e através desse estado de meditação livre de torpor mental e agitação mental, e esse estado de meditação gera um prazer para o corpo e para a mente, eu realizei a sabedoria do meditar. Isso é chamado, quando a gente realiza o calmo permanecer, é chamado shamatha, tranquilo permanecer. Esse estado de concentração que traz prazer para o corpo e para a mente é chamado de tranquilo permanecer, em sânscrito shamatha. Quando eu realizo shamatha, esse estado de meditação e de concentração sobre o vazio de existência intrínseca, é a sabedoria do meditar na vacuidade. Nesse momento, a gente se encontra naquilo que é chamado o caminho o caminho da acumulação. Sopla. Quer dizer que eu comecei a entrar no caminho para a iluminação. Tá? Mas o que faz com que a gente entre no caminho da acumulação não é a correta visão da realidade. É a determinação de querer atingir a iluminação, que é chamado de renúncia. Ou bodhicitta. É a determinação no caminho Mahayana, é a determinação de querer atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Quando a gente gera esse amor por todos os seres e a determinação de querer atingir a iluminação, entramos no caminho da acumulação. Soklam. O que vai nos levar ao próximo nível do caminho, que é chamado caminho da preparação, é desenvolver a sabedoria da meditação, da correta visão da realidade. Quando a sabedoria da meditação ela se desenvolve e ela se transforma de shamatha em vipassana, que quer dizer, primeiro eu consigo ter uma concentração unidirecionada no vazio de existência intrínseca, que traz prazer para o corpo e para a mente. Sabedoria do meditar, shamatha. Quando eu consigo ficar nesse estado de concentração unidirecionada, livre de torpor mental e agitação mental, que traz um prazer para o corpo e para a mente, e eu consigo pegar uma pequena parte da minha mente e analisar o meu objeto, por que é vazio de existência intrínseca? Eu vou fazer uma análise dele, no começo é difícil. Quando, através da análise unida a um estado de concentração unidirecional, isso trouxer um estado de prazer para o corpo e para a mente, se desenvolveu o que é chamado de visão profunda, ou em sânscrito, vipassana. Quando se desenvolve o vipassana, a visão profunda em relação ao vazio de existência intrínseca, se desenvolve o que é chamado do caminho da preparação.
Mantendo essa meditação, gradualmente, o objeto de meditação, que é a vacuidade, e a imagem mental que a gente tem da vacuidade, porque a gente medita na vacuidade, por enquanto, através de uma imagem mental. Não é ainda um processo conceitual, não é uma experiência direta. No que a gente vai mantendo, se familiarizando cada vez mais, é como se a imagem mental e o objeto ficassem cada vez mais perto, até que eles vão se misturar um no outro. E aí a gente pode ter uma experiência direta, que é uma cognição válida direta, da vacuidade, ou seja, é uma experiência do vazio de existência intrínseca não conceitual. Quando se obtém uma experiência direta, não conceitual do vazio de existência intrínseca, se entra no caminho da visão e se elimina totalmente a ignorância, se sai do ciclo de sofrimento do samsara. Quando a pessoa sai do momento de meditação, os fenômenos ainda aparecem como sendo de existência intrínseca. Porém, ela tem a total consciência que eles não são assim. É como estar sonhando, tendo a total clareza que é um sonho. Depois disso, a pessoa vai entrar ainda em várias vezes na meditação, tendo uma experiência direta da vacuidade, até que gradualmente ela vai eliminando as manchas da ignorância, que se manifesta através da aparência de existência intrínseca. Esse é chamado caminho da meditação, que é familiarização. Quando chega num ponto no qual as manchas da ignorância são eliminadas, e não se tem mais nem a aparência da existência intrínseca, nem o agarrar-se à aparência da existência intrínseca, se atinge então o que é chamada do caminho do não mais aprender, ou a iluminação, se torna um Buda. Tá? Então, qual é o processo para atingir a iluminação? Eliminar a ignorância e eliminar as marcas da ignorância. Como que se faz isso? Primeiro, tendo um entendimento conceitual. Para a maioria de nós, onde que a gente se encontra nesse processo? Eu acredito que a gente se encontra na sabedoria do escutar e na sabedoria do compreender. Ok? Hã? Não, quer dizer, ainda não desenvolvemos a sabedoria. Porém, seriamente, o que acontece é, se a gente observa, se diz, por exemplo, tem textos que dizem o simples duvidar da existência intrínseca é já um tapa na cara da ignorância, um soco na cara da ignorância. Ok? Não é óbvio a gente parar para duvidar que a realidade é assim como aparece para nós. Quantas vezes na vida a gente parou para fazer isso? Na nossa sociedade à nossa volta, é comum parar para refletir que a realidade não é assim como aparece? E ter uma resposta de como é a realidade? Se a gente pega como vários dos filósofos do Ocidente, qual foi a conclusão que eles chegaram? A realidade não é assim como aparece, mas eles acabavam indo ou para um extremo da existência, do eternalismo, ou para o extremo do niilismo, ou tudo é como é e acabou, ou tudo não é nada. E vários deles chegaram na conclusão final que era, quanto mais eu penso, menos eu chego numa conclusão, a melhor coisa é parar de pensar e aproveitar a vida. Então, o que acontece é que o que Buda nos trouxe, quando Lama Tsongkhapa diz, a maior qualidade de Buda é ele ter nos mostrado a interdependência. Não é óbvio. Então, a gente ter a possibilidade de refletir, de observar que os fenômenos não são assim como eles aparecem. Conseguir ver isso. As coisas aparecem como sendo uma existência própria, mas não são assim. Entender que essa ignorância é o que gera o egoísmo e que gera o sofrimento, já é um passo enorme. E quando a gente acredita nisso, mesmo sem ter entendido, a gente desenvolveu a sabedoria do escutar, sem dúvida nenhuma. A gente precisa o quê? Desenvolver a sabedoria do compreender. Como? Debatendo, refletindo, pensando, verbalizando. Devagarzinho a gente vai conseguindo ter clareza. Mas o que eu quero que fique claro é que o processo para a iluminação dentro dessa perspectiva, dá para ver que é uma coisa possível?
Primeiro eu vou escutar, depois eu vou ter certeza, ter uma compreensão conceitual correta, depois eu vou me familiarizar com esse conceito a tal ponto de conseguir estar com uma concentração unidirecionada nele. Isso vai fazer com que eu me familiarize cada vez mais com aquele conceito, até que ele deixe de ser um conceito e se torne uma experiência direta. Quando ele deixa de ser um conceito e se torna uma experiência direta, quando a gente sai do samsara, elimina a ignorância. Depois eu vou me familiarizar com essa experiência para eliminar as marcas da ignorância, para deixar de ter no final a aparência de existência intrínseca e o agarrar-se à existência intrínseca. Um Buda não tem nem a aparência e muito menos o agarrar-se à existência intrínseca. Okay? Um Buda, os fenômenos aparecem para ele assim como eles são, totalmente interdependentes. Se diz que um Buda, quando ele vê algo, ele vê aquele fenômeno em todas as suas possíveis existências, em todas as possibilidades. Ele não se apega a uma ou a outra. Nós nos apegamos a uma possibilidade ou outra. Ok? Então, quando a gente fala sobre os 5 caminhos, caminho da acumulação, preparação, visão, meditação e não mais aprender. Okay? Esse é o processo para ir à iluminação. Okay? Eu acho que é já incrível a gente conseguir vislumbrar o caminho para a iluminação. Como que é? Imaginar isso. Já é uma coisa super especial. Ok? Então o texto continua. Sim. Essa meditação que você fala, ele entra em meditação, ele observa o objeto, ele reconhece, então ele fica mais... É o tempo inteiro, a pessoa que tem essa mente iluminada, é o tempo inteiro. Em qual nível você fala, Simone? Quando você está nesse caminho que você já chegou lá, mas... Depois do caminho da visão. E aí, Tá, eu entendi. A pergunta é a seguinte, não fica o tempo inteiro em meditação. O que acontece é, no momento de meditação, existe uma experiência direta do vazio de existência intrínseca. Enquanto não se atinge a iluminação, o ser é totalmente incapaz, nós somos totalmente incapazes de ter uma percepção direta do vazio de existência intrínseca e ao mesmo tempo da aparência dos fenômenos. A gente não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Quando sai da meditação, a gente tem uma experiência direta que eu vejo o copo, eu vejo as coisas, eu vejo as pessoas. Continua aparecendo para mim como se fosse de existência intrínseca, porém eu sei que não é. Então eu vivo a realidade como se fosse uma ilusão. Eu vivo a realidade como se fosse um sonho, ou seja, tem um aspecto ilusório, que aparece para mim como se fosse de existência intrínseca, porém eu sei que não é. É como se, digamos, eu vejo uma peça de teatro. Tá? Eu vou lá, várias vezes, desde que eu sou pequeno, eu vou sempre nessa mesma peça de teatro e eu adoro essa peça de teatro. Então tem vários atores que estão lá fazendo aquela cena e cada vez que eu vou lá eu me emociono, eu fico com raiva de uma parte, gosto da outra. E aquela coisa incrível, cada vez que eu estou lá eu vejo aquilo e de repente alguém um dia vem para mim e começa a falar, olha, que não são atores, não tem nenhuma pessoa lá, é uma projeção numa tela. É só luz batendo na tela o que você está vendo. Não tem ninguém. Ah, não pode ser. Eu sempre vi, tem nome para cada pessoa. Eu consigo ver elas, eu consigo sentir elas. Aí o que acontece? A gente vai chegando mais perto, a gente vai analisando, de repente quando a gente começa a analisar, a gente fala, olha, efetivamente, todas as vezes é bem igual, né? A gente começa a observar, a gente começa a analisar, a gente começa a entender, eu estou achando que é assim mesmo, que não são pessoas. Aparecem para mim como se fossem pessoas, mas não são. Mas eu ainda, quando eu olho, o que parece para mim? Pessoas. Aí o que acontece? Eu começo a chegar mais perto, começo a analisar, começo a chegar mais perto, até que um dia eu chego perto e eu faço aquele movimento que eu passo e de repente eu vejo que a luz batendo na tela, que não tem ninguém. Eu olho para um lado, eu olho para o outro e eu vejo que na verdade é uma coisinha fina com a luz batendo por detrás. Nesse momento eu tenho uma experiência direta que não são pessoas, mas uma projeção. Naquele momento eu não tenho mais a percepção como pessoas. Depois eu volto para o fundo da sala e sento de novo. A aparência como pessoas ainda vai existir? Não. A aparência, sim. Porém, eu vou olhar, mas o que eu sei? Não são pessoas. Né? É o exemplo do cinema, do primeiro filme que foi feito, do trem que vinha em direção das pessoas. As pessoas não estão acostumadas com o cinema. Qual que era a aparência? Que um trem está vindo assim. Mas a gente pega numa tela grande e vê um trem vindo na nossa direção. Qual que é a aparência que a gente tem?
de um trem vindo na nossa direção. A gente fica com medo que um trem está vindo na nossa direção? Não, porque a gente sabe que na verdade é falso. Quando a pessoa não sabia que aquilo era falso, o que acontece? Ela tem medo. Ok? Então o que acontece? Depois que você tem uma experiência direta da vacuidade, a realidade ela aparece como sendo de existência intrínseca, porém eu sei que não é. É que nem eu olhar para uma projeção na tela, aparece como pessoas, mas eu sei que não são. O Buda é quando ele olha e ele não vê nada mais do que pontos de luz, aos quais ele pode atribuir vários valores, e não vê mais como pessoas por si só. Ok? Vamos voltar para o texto. É assim, Shariputra, com todos os fenômenos, vacuidade. É assim, Shariputra, todos os fenômenos são da natureza de vacuidade. Todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca. Não há características definidoras. Não há surgimento e não há cessação. Não há ser maculado, não há ser separado de máculas. Não há diminuição, não há acréscimo. Aqui, na verdade, não vamos entrar em detalhes sobre isso agora, mas quando a gente vai meditar na vacuidade, começa-se meditando sobre objetos externos, depois o objeto de meditação da vacuidade vai mudando. Então a gente vai observar aqui, não há nada que surge de forma intrínseca, nada vai cessar de forma intrínseca, não existe aquilo que é puro de forma intrínseca, não existe aquilo que é impuro de forma intrínseca, ok? Não há diminuição, não há acréscimo, não há nascimento e não há morte de forma intrínseca. Tudo isso existe de forma interdependente. Porém, quando a gente olha para algo que a gente vê como puro, aquilo aparece para nós como sendo intrinsecamente puro. Quando a gente olha para algo que é impuro, se a gente olha para um excremento, o excremento é intrinsecamente nojento. Ok? Mas se a gente para analisar, o excremento é intrinsecamente nojento? Não é. Se a gente para analisar mesmo, não é. Mas como que aparece para nós? Como sendo. Ok? Então o que acontece é, se a gente pode ir para qualquer... Isso me fez lembrar uma coisa rapidamente agora. Uma coisa que eu soube, que eu acho que é bem interessante, para fazer um exemplo de como a coisa muda. Na Holanda, teve um médico, isso é uma história que aconteceu alguns anos atrás. O médico tinha um paciente, e o paciente estava morrendo na UTI, porque ele, na verdade, por causa de tanto antibiótico que ele tomou, ele destruiu completamente a flora intestinal e não conseguia mais digerir, estava muito mal e os médicos não tinham mais o que fazer, não sabiam mais o que fazer e o cara estava morrendo. Aí o médico ficou muito mal, ele falou, como que eu posso deixar meu paciente morrer? Por causa dos remédios que eu dei para ele. Então ele foi atrás para encontrar alguma solução. Aí ele foi procurando na internet e encontrou uma coisa da medicina chinesa. Que diziam que antigamente na medicina chinesa, não sei se ainda hoje, mas antigamente com certeza, quando uma pessoa viajava e ela chegava de viagem, quando a pessoa viaja, normalmente tem problemas de digestão, diarreia, etc. O que acontecia? Dava-se para essa pessoa uma sopa de cocô de bebê. Qual que é a ideia disso? Eu vou pegar no cocô do bebê, no próprio cocô, o que ele leva, o excremento? Ele leva as bactérias. Então, quando aquilo é transferido de uma pessoa saudável para uma pessoa que não é saudável, as bactérias vão lá se arrumar e entender entre elas, e a pessoa não tem mais aquele problema. Ele pegou essa ideia e falou, vou tentar aplicar isso, não tenho mais outra opção. Então, ele foi lá, pegou excrementos de pessoas saudáveis, e não sei como que ele colocou no paciente dele. Ok? Hoje em dia é em cápsulas, mas originalmente eu não sei, na primeira vez que testou, não sei como foi feito, né? Eu acredito que não era em cápsulas. Mas o que aconteceu? O fato é, aquele paciente que estava na UTI para morrer, não tinha mais o que fazer. Depois de 4 dias de terapia, foi para casa curado. Depois esse médico, ele fez um estudo em PhD sobre a terapia do excremento, né? E hoje em dia é totalmente reconhecido e funciona. É algo real. Então, se a gente olha diante desse ponto de vista para essa pessoa, o que é o excremento? Aquilo que salvou a vida dele. Não é algo intrinsecamente ruim.
Eu só contei essa história para ver como que a gente acaba se fixando nas coisas, mas como, na verdade, é um ponto de vista que a gente fixa, que não é que necessariamente as coisas sejam assim, de uma forma ou de outra. Ok? Então, o ponto aqui é assim, Shariputra, todos os fenômenos são da natureza de vacuidade. E a gente vai ter que meditar nisso, passando de várias coisas. Então, aqui a gente tem o quê? Não há características definidoras, não há surgimento, não há cessação, não há ser maculado, não há ser separado de máculas. Eu quero dizer, não há ser impuro e não há ser puro. Não há diminuição e não há acréscimo, não há nascimento e não há morte, de forma intrínseca. Tudo que existe é vazio de existência intrínseca. Por ser assim, Shariputra, na vacuidade, não há forma, não há sensação, não há discernimento, não há fatores composicionais, não há tipos de consciência. Não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente. Não há visão, não há som, não há cheiro, não há sabor. Não há sensação física, não há fenômeno. Não há desde o elemento do olho até o elemento da mente. Não há também o elemento da consciência mental. Na ignorância, não há ignorância, não há eliminação da ignorância. Também não há envelhecimento e morte, e não há eliminação de envelhecimento e morte. Da mesma forma, não há sofrimento, causa, cessação e caminho da mente. Não há profunda consciência e não há realização. Não há não realização. Vamos lá. Por ser assim, Shariputra, na vacuidade não há forma. Aqui o que na verdade está dizendo é, quando essa parte aqui, por ser assim, Shariputra, é onde começa a falar da experiência direta da vacuidade. Ok? Na parte anterior, é assim, Shariputra, com todos os fenômenos vacuidade, está falando sobre o processo ainda conceitual de realização da vacuidade. Quando se fala por ser assim, Shariputra, na vacuidade, é o momento no qual fala sobre a experiência direta. E durante a experiência direta da vacuidade, não aparece nada na mente. Não há sensação, não há forma, não há discernimento, não há fatores composicionais, não há tipo de consciência. Ou seja, se eu começo a analisar o vazio de existência intrínseca do copo, a minha conclusão é o vazio de existência intrínseca. Quando aquilo se torna uma experiência direta, naquela percepção não existe mais copo. Unicamente o que existe? O vazio de existência intrínseca. Então, na realização da vacuidade durante o caminho à iluminação, na experiência direta, na percepção da experiência direta, não existe o objeto de vacuidade, apenas a vacuidade em si. Por isso que se diz, por ser assim, Shariputra, na vacuidade não há forma, não há sensação, não há discernimento, não há fatores composicionais, não há tipos de consciência. Da mesma maneira, é para todos os fenômenos. E aqui todos os fenômenos são divididos em 18 categorias. São chamados os 18 elementos, que são 6 vezes 3, que são os 6 objetos sensoriais, forma, cheiro, som, gosto, tato e imagens mentais. Nós temos os 6 poderes sensoriais, os olhos, o ouvido, o nariz, a língua, a pele e a mente, que é o cérebro, digamos, a parte que percebe, que é o poder sensorial físico, e nós temos as 6 consciências sensoriais. A consciência visiva, a consciência auditiva, a consciência olfativa, a consciência gustativa, a consciência tátil e a consciência mental. Todos os fenômenos são divididos, é uma forma de dividir todos os fenômenos. É por isso que aqui fala, não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente. Não há visão, não há som, não há forma, na verdade, aqui quando a gente fala não há visão, não é exatamente a melhor tradução. Eu acho que o mais correto é não há forma, ok? Que é o objeto de percepção da visão, o que é? A forma, né? Então, não há forma, não há som, não há cheiro, não há sabor. Não há sensação física, quer dizer, não há tato. Sensação física que é o tato, okay? Não há tato, não há fenômeno. Fenômeno que é a imagem mental, ok? Aqui a sensação física pode ser traduzida como tato mesmo. Depois a gente continua. Não há desde o elemento do olho até o elemento da mente, e não há também desde o elemento da consciência mental, desde o elemento da consciência visiva até o elemento da consciência mental. Então, o que está sendo dito aqui é que todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca.
E na experiência do vazio de existência intrínseca, no caminho, que é a visão, que é o caminho da visão, quando tem uma experiência direta, antes de se tornar um Buda, não se tem a percepção do objeto, mas unicamente do vazio de existência intrínseca. Por isso, nessa experiência, não há som, não há cheiro, não há nada. Há unicamente o vazio de existência intrínseca. Ok? E aqui continua da mesma forma, não há sofrimento, não, e aqui antes disso, não há ignorância, não há eliminação da ignorância. Também não há envelhecimento e morte, e não há eliminação de envelhecimento e morte. Isso é a forma resumida. Se a gente fizesse esse mesmo texto da forma mais longa, o que vai dizer? Não há ignorância, não há eliminação da ignorância. Não há formação kármica, não há eliminação da formação kármica. Não há consciência, não há eliminação da consciência. Ou seja, os 12 elos. Qual é o primeiro dos 12 elos? A ignorância. Qual é o último dos 12 elos? Envelhecimento e morte. Esses são os 12 elos. Okay? Então, um dos processos para realizar a vacuidade é meditar no vazio de existência intrínseca dos 12 elos. Tanto no processo que um gera o outro, como no processo da eliminação um do outro. Se não haverá ignorância, ou seja, para não ter envelhecimento e morte, não deve ter existência, para não ter existência não deve ter nascimento, para não ter nascimento não deve ter existência, para não ter existência não deve ter o desejo, para não ter o desejo não deve ter o apego, para não ter o apego não deve ter sensação, para não ter sensação não se deve ter os 6 sentidos, para o contato, para não ter o contato não deve ter os sentidos, para não ter os sentidos não deve ter a realidade psicofísica, para não ter a realidade psicofísica não deve ter consciência, para não ter consciência não deve ter formação kármica, para não ter formação kármica não deve se ter ignorância. São os 12 elos, ok? Então, na meditação dos 12 elos, a gente medita nisso, que é a forma como o samsara existe, no vazio de existência intrínseca de cada um dos 12 elos, tanto no processo que ignorância gera formação kármica e assim por diante, quanto na forma horário e anti-horário, ok? Isso é o que está mostrando aqui. Por ser assim, aqui a gente já está, na verdade, mostrando aquilo que é chamado o caminho da meditação, ok? O próximo fato é, da mesma forma, aqui é o caminho da meditação, não há sofrimento, causa do sofrimento, cessação do sofrimento e caminho da mente para a cessação do sofrimento. O que são esses 4 pontos? O que é? Sofrimento, causa do sofrimento, cessação e caminho. As 4 nobres verdades. Então é meditar no vazio de existência intrínseca das 4 nobres verdades. Não há profunda consciência, não há realização, não há não realização. Nada existe de forma intrínseca. Um Buda não é intrínseco, a realização não é intrínseca, a falta de realização também não é intrínseca. E essa é a parte que fala, então, do caminho da meditação. E aqui a gente vai entrar no caminho do não mais aprender. Por ser assim, Shariputra, por não haver realizações dos bodhisattvas, ou seja, pelo fato de não haver realizações intrínsecas. Porque se as realizações fossem intrínsecas, a gente poderia obter elas? Ou não, ou tem ou não tem. Por ser assim, Shariputra, por não haver realizações dos bodhisattvas de forma intrínseca, ele ou ela vive confiando na perfeição da sabedoria. Ele ou ela quem? Aquele que quer atingir iluminação, que foi feita a pergunta logo do começo. Sem obscurecimento mental, sem ignorância. Ou seja, por ser assim, Shariputra, por não haver realizações dos bodhisattvas de uma forma intrínseca, o praticante, ele ou ela, vive confiando na correta visão da realidade, na perfeição da sabedoria. Dessa forma, ele vive sem obscurecimento mental, sem ignorância. Por não haver obscurecimento mental, por não haver ignorância, não há medo, não há sofrimento. Indo completamente além do que é contrário, o nirvana é perfeitamente alcançado. Ou seja, indo completamente além daquilo que é contrário, o que é contrário? A existência intrínseca. Indo completamente além da aparência da existência intrínseca, o nirvana é perfeitamente alcançado. Aqui mostra o caminho do não mais aprender. Ok? Então, na verdade, é extremamente claro o texto, se a gente começa a entrar nele e compreender um pouco melhor. Por ser assim, Shariputra,
Por não haver realizações dos bodhisattvas, ele ou ela vive confiando na perfeição da sabedoria, sem obscurecimento mental, pelo fato dele confiar e depender que os fenômenos são vazios de existência intrínseca, ele vive livre da ignorância. Através desse processo, pelo fato de não ter mais ignorância, não tem mais medo, não tem mais sofrimento. E indo completamente além daquilo que é contrário, ou seja, indo completamente além da ignorância, da existência intrínseca, que é o agarrar-se à existência intrínseca, e o completamente além é eliminar a aparência da existência intrínseca, o nirvana é perfeitamente alcançado. O nirvana é o estado que vai além do sofrimento, a iluminação. A iluminação é completamente alcançada quando se vai totalmente além daquilo que é contrário, ou seja, do agarrar-se e da aparência da existência intrínseca. Na realidade, é confiando na perfeição da sabedoria que todos os Budas dos 3 tempos são Budas completamente manifestos, em inigualável e perfeito completo estado de Buda. Ou seja, na realidade, todos aqueles que atingiram a iluminação até hoje, todos aqueles que estão atingindo a iluminação nesse momento, e todos aqueles que irão atingir a iluminação um dia, fizeram, estão fazendo e farão isso unicamente através de ter confiado na perfeição da sabedoria, na correta visão da realidade, no vazio de existência intrínseca através da interdependência. Esse é o caminho. Por ser assim, a perfeição da sabedoria é o grande mantra de proteção da mente. O mantra de proteção da mente de grande conhecimento. O mantra de proteção da mente que é insuperável. O mantra de proteção da mente igual ao inigualável. O mantra de proteção da mente que apazigua completamente todo o sofrimento. Por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade. Na perfeição da sabedoria, o mantra de proteção da mente foi proclamado. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhiswoha. Tayata, assim como é. Okay? A tradução é a verdadeira natureza, assim como é. O que queremos dizer assim como é? Qual é a verdadeira natureza? O vazio de existência intrínseca. Então, primeiro, compreensão do vazio de existência intrínseca, tayata. Gate quer dizer ir ou foi, pode ser traduzido dos 2 jeitos. Então, tayata, gate, gate, ir. Entrar no caminho da preparação, ir para o caminho, no caminho da acumulação, primeiro gate, ir ao caminho da preparação. Ou seja, primeiro vamos ter uma compreensão intelectual da correta visão da realidade, desenvolver um estado perfeito de concentração nela. Shamatha é o primeiro gate, ir. Vipassana, uma visão profunda, ainda que conceitual, é o segundo gate, é ainda ir. Paragate, ir além. Ir além do quê? Da ignorância, caminho da visão. Eliminar a ignorância, a experiência direta, não conceitual do vazio de existência intrínseca. Para samgate, ir mais além, ir muito além, caminho da meditação, onde vai se eliminar gradualmente as marcas da ignorância. Bodhi, iluminação, o estado no qual não se tem nem mais a aparência, nem mais o agarrar à aparência da existência intrínseca. Soha, que assim seja. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Assim como é ir além, ir muito além, a iluminação, que assim seja. Ok? Então, esse mantra, ele na verdade, ele tem todo o caminho à iluminação representado dentro dele. Ok? É possível a gente ver, quando fala na parte anterior, as várias características do mantra, no comentário tem toda a explicação do porquê disso. Né? Só que eu não me lembro isso bem, não sei se eu vou achar isso agora com facilidade ou não. Mas a gente tem sorte.
São 92 páginas de comentário. Tem que achar o mantra primeiro, né? Ok, achei. Niba ngagi tsik dude temba nilane chewa temba da ngada tsik ngosu sheba os tamboni tetawe na sherogi parotu jime nga sheba ni mitsumeran jeba chewa tes. Sherjingi tusumgi gyawa tamchegi kyang labra chawe shi yimbar tetawe na lam teni sherogi parotu jimbe ngak tes. Korwe gyatsu parotu jimba shebar chawos. Quando a gente fala a perfeição da sabedoria é o mantra de proteção da mente. Deixa eu só ver aqui rapidamente. Aqui em tibetano é um pouco diferente, tá? Em tibetano é o mantra da perfeição da sabedoria, literalmente. É que na tradução foi colocado, a gente fez a tradução para o português do inglês, né? E na tradução a gente começa assim. Por ser assim, a perfeição da sabedoria é o grande mantra de proteção da mente. Porque a palavra mantra, por si só, quer dizer proteção da mente. Então aqui, quando se fala proteção da mente, no texto original não está a palavra proteção da mente, está a palavra mantra. Mantra quer dizer proteção da mente. Mas quando se diz, é o mantra da perfeição da sabedoria. Por quê? Porque a palavra perfeição quer dizer ir além. É o mantra da sabedoria que vai além. Ou seja, é através desses 5 caminhos, através da correta visão da realidade, através deste mantra, deste caminho que nos é mostrado, que pode-se ir, dependendo, contemplando e confiando na sabedoria, que se vai além do sofrimento, que se sai do samsara. Korwe gyatso parotu jimpa chebe chiros, que nos leva além do samsara. Isso porque é chamado o mantra da perfeição, que nos aperfeiçoa, que nos leva além do sofrimento. Rikpa chembongates, ma rikpa la sobe nyomontam je jumbar chebechir. O mantra de proteção da mente, de grande conhecimento. É o mantra do grande conhecimento, porque é através deste mantra, da correta visão da realidade, que a ignorância e todos os outros venenos mentais são eliminados. Lana mepe ngaintes, dilel hakpe tarpa drebe la mebechir. É o mantra da proteção da mente, ou seja, o mantra que é insuperável, é porque não existe nenhum caminho superior a esse para ir à iluminação. O mantra de proteção da mente que é igual ao inigualável. Minyampa da nyambe ngaintes, nyampa mebe sangedan, nyampa mebe sangedan nyambe chir. É um mantra que é igual ao inigualável, ou seja, é igual que nos leva ao estado de Buda. O inigualável é o Buda. É a natureza da vacuidade, é a própria natureza do Buda. E é o caminho, essa correta visão da realidade no resultado é a mente de um Buda. Então é igual ao inigualável. Dunga tamche rabtu shiwar chebe ngainda, dunga gyudan cheba tamche shiwar che nube chers. O mantra de proteção da mente que apazigua completamente todo o sofrimento. É através da correta visão da realidade que podemos eliminar o egoísmo, através desse vamos eliminar a raiva, o apego, a inveja, os ciúmes, e dessa forma poder eliminar completamente todo o sofrimento. Né? Deixa eu só pular. Uma coisa só. Teitungengak dan ringa tapke chebe chire sherjenge ngolamena doni so chebe chiros maribuda chebe. O dempar shebar chawe ngaintes sherjinte choni sikpatar denchins milue mizumpena temebe chiros. Por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade. Na perfeição da sabedoria, o mantra de proteção da mente foi proclamado. O mantra foi proclamado. Sempre aqui que a gente tem proteção da mente, na verdade é sinônimo de mantra. Tá? No tibetano não está escrito proteção da mente, está só escrito mantra, que é nak. Por não ser falso, é conhecido como a verdade. Mizumbena demba shebar chates. Ou seja, o que é que não é falso e deve ser conhecido como a verdade?
através da sabedoria. Qual é o mantra, na verdade, aqui? A correta visão da realidade. A correta visão da realidade, por não ser falsa, analisando como as coisas são, deve ser vivida como a realidade. Né? Então, por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade. O quê? A correta visão da realidade. Desta maneira, então, na perfeição da sabedoria, o mantra foi proclamado. Mepa tayata gate gate paragate parasamgate bodhiswaha. Assim como é, ir além, ir muito além, a iluminação, que assim seja. Então, ó Shariputra, um Bodhisattva, Mahasattva, de grande mente, deve treinar desta forma, na conduta que está na profunda perfeição da sabedoria. Então, o que foi que Avalokiteshvara, qual era a primeira pergunta que Chenrezig fez? Que Shariputra fez? Como deve treinar um filho ou filha da família de Buda que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria? Qual é a resposta? Tayata gate gate paragate parasamgate bodhiswaha, que é o resumo. E todo o processo anterior foi mostrado. Ele deve realizar que todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca, primeiro conceitualmente, depois numa experiência direta, criar familiaridade com essa experiência direta, até que, como diz a parte que é linda, né? Que diz, até chegar ao momento no qual, indo completamente além do que é contrário, o Nirvana é perfeitamente alcançado. Bodhi. Que assim seja, Soha. Então, Não, Nirvana, existem dois tipos de Nirvana. Existe o primeiro nível de Nirvana, que é sair do samsara, e existe o segundo nível de Nirvana, que é atingir a iluminação. Os dois são Nirvanas. Porque senão pode gerar uma confusão. Não. Nirvana aqui é iluminação. Na verdade, ok? Mas tem dois tipos de Nirvana. Nirvana é ir além do sofrimento. Existe o Nirvana enquanto sair do samsara e existe o Nirvana enquanto atingir a iluminação. Aqui a gente está falando sobre atingir a iluminação como resultado do caminho do não mais aprender. Ok? Então aqui Avalokiteshvara conclui, a parte final dele faz a conclusão, no qual ele diz, ó Shariputra, um Bodhisattva Mahasattva de grande mente deve treinar dessa forma, na profunda perfeição da sabedoria. Ok? Aí aqui a gente tem a parte final de conclusão, que é a parte do regozijo, que é super importante. Então, o mestre vitorioso que tudo superou, Buda Shakyamuni, saindo de sua concentração meditativa, então ele estava lá sentado em silêncio, ele abre os olhos e dá sua aprovação, dizendo excelente ao Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara. Né? Buda Shakyamuni diz, excelente, excelente, meu filho espiritual com os traços da família. É exatamente assim. É exatamente assim que ele ou ela deve guiar na conduta, na profunda perfeição da sabedoria. É exatamente como foi mostrado por você, para que os Bodhisattvas, Arhats e Budas regozijem. Quando o mestre vitorioso que tudo superou pronunciou estas palavras, o venerável filho de Shradvati, e o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara, e as duas assembleias daqueles dotados de tudo, assim como o mundo, deuses, humanos, semideuses e os músicos celestiais Gandharva, regozijando, entonaram louvores ao que foi declarado pelo mestre vitorioso que tudo superou. Se diz que no momento no qual Buda ensinou, porque na verdade esse é um sutra que Buda ensinou através do diálogo de Shariputra e Avalokiteshvara. As únicas palavras diretas ditas por Buda foi excelente, excelente, meu filho espiritual com os traços da família, é exatamente assim. É exatamente assim que ele ou ela deve guiar na profunda perfeição da sabedoria. É exatamente como foi mostrado por você para que os bodhisattvas regozijem. Isso foi a única palavra. Porém, por que é um sutra de Buda? Porque se diz que essas palavras foram ditas através das bênçãos de Buda.
Se não fosse pela presença dele e as bênçãos dele naquele momento, essas palavras nunca teriam ocorrido. Então, fazer referência aos ensinamentos de Buda. Okay? Então, se diz que quando foi neste momento, quem estavam presentes não eram apenas os monges que estavam lá. Tinham outras pessoas e tem textos que explicam o número de seres, eu não me lembro agora, que são centenas e milhares de espíritos e deuses e outros seres sem um corpo físico que também estavam presentes. Quando a gente começa o ensinamento, eu fiz isso hoje, ontem, normalmente eu tento sempre lembrar de fazer isso, que é, no começo de um ensinamento, tem uma pequena prece que se diz que quer dizer, na língua dos deuses, na língua dos nagas, na língua dos humanos, em todas as línguas de todos os seres, irei agora transmitir o Dharma. Né? Então, é o fato que todos os seres que estavam presentes naquele momento regozijaram do ocorrido. Ok? Sim. Aqui tá, os Gandharvas são aqueles seres do reino dos fantasmas famintos, né? Não. Gandharvas aqui são chamados, faz parte do reino dos deuses. São chamados que são músicos celestiais. Eu nunca encontrei um, não sei te dizer exatamente como eles são. É uma mente, como a mente de um Buda, que é vazia de existência inerente, e no final tudo isso se volta a gente descobrir a nossa verdadeira natureza. Correto. A única razão pela qual é possível esse caminho, quando se diz aqui, aqueles, no começo, né? A gente vai lá e vem logo no começo a pergunta de Shariputra. Como deve treinar um filho ou uma filha da família? Se a gente vai interpretar o significado disso, tem vários significados. Um deles é aquele que deseja atingir a iluminação. Mas o significado mais profundo de um filho ou filha da família quer dizer aquele que é da família dos Budas. Quer dizer todos nós somos filhos da família, no momento no qual então, a nossa mente é da natureza de vazio de existência intrínseca. É exatamente porque nós somos interdependentes que é possível eliminar a ignorância. Se nós existíssemos intrinsecamente como um ser ignorante, seria possível desenvolver sabedoria? Não. Mas pelo fato que nós somos interdependentes, é possível desenvolver a sabedoria e sair do sofrimento. Qual que é a natureza última de um Buda? Ele é vazio de existência intrínseca. Qual que é a nossa natureza última? Vazia de existência intrínseca. Ou seja, a nossa natureza, a natureza de um Buda é a mesma. Por que um Buda é um Buda? Qual que é a diferença na essência que existe entre nós e um Buda? Um Buda vive numa interdependência totalmente positiva, nós vivemos numa interdependência negativa. Essa é a única diferença. Então, o processo qual é? É possível atingir a iluminação, por quê? Porque a nossa natureza é pura. O que quer dizer que a nossa natureza é pura? Nós somos vazios de existência intrínseca. Nenhum de nós existe intrinsecamente como um ser negativo, ruim e ignorante. Nós somos ignorantes, infantis, covardes, miseráveis, dentro de uma interdependência negativa. Se a gente começar gradualmente a compreender um pouco aqui, entender um pouco lá, meditar um pouco aqui, meditar um pouco lá, criar familiaridade, mudar a nossa atitude, mudar a nossa visão de mundo, gradualmente a gente vai criar uma interdependência positiva através da qual é possível sair do ciclo de sofrimento. Ok? Vamos ler agora uma vez juntos o Sutra do Coração. Vamos ler primeiro uma vez em tibetano, eu vou recitar ele não muito rápido, se quem quiser tentar seguir junto é bem-vindo. Quem preferir sim, apenas escutar também, depois vamos ler uma vez juntos em português. Uma última coisa antes disso, a razão pela qual se usa o som representa a vacuidade. Tá? A gente escutando o som existe ou não existe? Existe. Se a gente tenta pegar onde está o som, a gente consegue achar ele? Sem analisar o som, existe? Existe. Se a gente vai analisar cadê o som, onde está, a gente não encontra. A realidade, sem analisar, ela existe como aparece? Sim. Se a gente começa a analisar e procurar cadê ela da forma como ela aparece, a gente consegue encontrar? Não. Por isso que o som representa a vacuidade. Exatamente. A vacuidade é vazia de existência intrínseca também. Né? A própria vacuidade também é vazia de existência intrínseca. E, na verdade, existe
no processo de meditar na vacuidade, tem uma parte no qual fala o antídoto é liberado de si mesmo. Eu não sei mais onde está escrito isso. Algum texto, agora... No qual fala o antídoto é liberado de si mesmo. Não, isso está no Lojong, treinamento da mente. Tem um momento no qual fala o antídoto é liberado de si mesmo. Que na verdade quer dizer o quê? Meditar no vazio de existência intrínseca do próprio vazio de existência intrínseca. Ok? Gyagara ketu bhagavate prajna paramita hridaya Pöketu chumden dema sheragi parutu chimbe nyimpo chumden dema sheragi parutu jimbala chatselo. Essa parte, chumden dema sheragi parutu jimbala chatselo, eu me prostro à mãe da perfeição da sabedoria, não está na tradução porque foi colocada pelo tradutor do sânscrito para o tibetano. A primeira parte é o título e depois tem essa parte que os tradutores sempre colocavam uma pequena verso. E dependendo a quem era feito o louvor, sabia-se sobre qual era o conteúdo do texto. Então a gente vai saber que pelo fato de me prostrar à perfeição da sabedoria, eu sei que é um texto que fala sobre a perfeição da sabedoria. Dike dake tepa tujina chumden gyab kaba chago pumbori la gelongi gendun chimbo dan chancho sempe gendun chimbo dan tab chiktu shote te tse chumden de samu nawa she jawe chegi namrangi tinge zinla nyombra shu so Yan te tse chancho semba semba chembo papa cherezi wanjo kyan sheragi parutu jimba sam cheba nila nambra tashi pumbo ngabo deda laya ran shingi tomba nambra tao tene sange gi tu tsedan demba sharipu chancho semba semba chembo papa cherezi wanjo la dike chemeso rigi pumo kan la sheragi parutu jimba sam cheba chebra deba te jitra labra cha dike chemeba dan chancho semba semba chembo Papa cherezi wanjo ge tsedan demba sharatati pul dike chemes shari pu rigi pu mo kang la sheragi parutu jim sam cheba chebra depa te jitra nambra tawra chate pumbo ngabo deda kyam ran shinge tomba nambra yanda pra jesu tao so tomba o tomba ni so le kyan tomba ni shemayin tomba ni le kyan so shemayin no teshin tu tsorwa dan duche dan nambra sheba nam tomba o shari pu tetawe na che tamche tomba ni te tseni meba ma keba ma kakpa tima meba tima dan chalwa tiwa me kanwa meba shari pu tetawe na tomba ni la su me tsorwa me duche na me nambra sheba me mig me nawa me na me che me lu me yi me su me dra me tri me ro me rekcha me che me to migi kam me bane yigi kam me yigi nambra shebe kamge pardo yame to marikpa seba me bane gashi sebe pardo yame to teshin tu dunge wadan kunjun wadan gokpa dan lame yeshe me
topa me ma topa ya me to sharipu teta wena jancho semba namla topa me be chir sheragi parutu jimba samo dila tenching nete semla driba me traba mete chinchi lole shinto den nyange lede be tarchinto tu suntu ngombra shube sangye tamche kyang sheragi parutu jimbala tene lana mepa yanda brazop chanchu tu ngombra zopa sangye so tetawe na sheragi parutu jimbe nga rikpa chembe nga lana mepe nga minyam pada nyambe nga midha dunga tamche raptu shiwara chebe nga midzum pena dembra shebra chate sherabgi parutu jimbe nga mepa tayata gate gate parasam gat bodhi svoha sharipu jancho semba semba chembo namgi deda sheragi tu jimba samo la labra chao tene chumdende tinge zi tele shende jancho semba semba chem papa cherezi wanjo la lexo she jawa chin lexo lexo rigi pu tete shino tete shinte chitara kyogi tempa teshintu sheragi parutu jimba samo la chebra chat deshin sheba namkyan jesu irango chomdendegi dike cheka tsene tsedandem shara tati pudan jancho semba semba chem papa cherezi wancho dan tam chedandem kor tedadan lhada midan lhamayin trisara chebe jigde irante chomdendegi sumbala ngombaratu. O coração da perfeição da sabedoria, a dama vitoriosa que tudo superou. Todas essas palavras eu ouvi. Certa vez, o mestre vitorioso que tudo superou encontrava-se no topo da montanha dos abutres, próxima à cidade real de Rajgriha, com uma grande assembleia sangha monástica e uma grande assembleia da sangha dos bodhisattvas. Naquela ocasião, o mestre vitorioso que tudo superou estava completamente absorto na concentração meditativa que expressa a multiplicidade dos fenômenos, conhecida como aparência do profundo. Também naquele momento, o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara, o poderoso Senhor que tudo contempla, direcionava sua conduta na profunda perfeição da sabedoria, a que observa detalhadamente desta forma. Observa detalhadamente os fatores dos 5 agregados de sua experiência, e mesmo estes como sendo vazios de natureza intrínseca. Então, por meio do poder de Buda, o venerável Shariputra digeriu essas palavras ao Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara. Como deve treinar um filho ou filha da família de Buda que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria? Abordado desta forma, o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara, disse estas palavras ao venerável filho de Shradvati. Ó Shariputra, qualquer filho ou filha espiritual com os traços da família, que queira guiar sua conduta em uma profunda perfeição da sabedoria, deve observar detalhadamente desta forma. Ele ou ela precisa manter em vista, completa e detalhadamente, os fatores dos 5 agregados da sua existência, e este como vazios de natureza intrínseca. Forma, vacuidade, vacuidade, forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. O que tem forma tem vacuidade, o que tem vacuidade tem forma. Da mesma maneira, sensação, discernimento, fatores composicionais, tipos de consciência, vacuidade. É assim, Shariputra, com todos os fenômenos, vacuidade. Não há características definidoras,
não há surgimento, não há cessação, não há ser maculado, não há ser separado de máculas, não há diminuição, não há acréscimo. Por ser assim, Shariputra, na vacuidade não há forma, não há sensação, não há discernimento, não há fatores composicionais, não há tipos de consciência. Não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente. Não há visão, não há som, não há cheiro, não há sabor, não há sensação física, não há fenômeno. Não há desde o elemento do olho até o elemento da mente. Não há também até o elemento da consciência mental. Não há ignorância, não há eliminação da ignorância. Também não há envelhecimento e morte. Não há eliminação do envelhecimento e morte. Da mesma forma, não há sofrimento, causa, cessação e caminho da mente. Não há profunda consciência, não há realização e não há realização. Por ser assim, Shariputra, por não haver realizações dos bodhisattvas, ele ou ela vive confiando na perfeição da sabedoria, sem obscurecimento mental. Por não haver obscurecimento mental, não há medo. Indo completamente além do que é contrário, o nirvana é perfeitamente alcançado. Na realidade, é confiando na perfeição da sabedoria que todos os Budas dos 3 tempos são Budas completamente manifestos, em inigualável e perfeito completo estado de Buda. Por ser assim, a perfeição da sabedoria é o grande mantra de proteção da mente. O mantra de proteção da mente de grande conhecimento. O mantra de proteção da mente que é insuperável. O mantra de proteção da mente igual ao inigualável. O mantra de proteção da mente que apazigua completamente todo o sofrimento. Por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade. Na perfeição da sabedoria, o mantra de proteção da mente foi proclamado. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. A verdadeira natureza foi além, foi muito além, estado purificado, que assim seja. Ó Shariputra, um Bodhisattva, Mahasattva de grande mente, deve treinar dessa forma, na conduta que está na profunda perfeição da sabedoria. Então o mestre vitorioso que tudo superou, saindo da sua concentração meditativa, deu a aprovação excelente ao Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara. Excelente, excelente, meu filho espiritual com os traços da família. É exatamente assim que ele ou ela deve guiar sua conduta, na profunda perfeição da sabedoria. É exatamente como foi mostrado por você, para que os Bodhisattvas, Arhats e Budas regozijem. Quando o mestre vitorioso que tudo superou pronunciou estas palavras, o venerável filho de Shradvati e o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, Arya Avalokiteshvara, e as 2 assembleias daqueles dotados de tudo, assim como o mundo, deuses, humanos, semideuses, músicos celestiais Gandharva, regozijando, entonaram louvores ao que foi declarado pelo mestre vitorioso que tudo superou. Tayata gate gate paragate bodhiso tayata gate parasamgate bodhisoha tayata gate paragate bodhisoha.
Uma só coisa que eu acabei não tocando, mas só como curiosidade. Ele explicou que são 5 caminhos, eu não disse sobre os bhumis. Bhumis quer dizer terra, bhumi quer dizer terra, os estados de realização. Muito rapidamente, existem 10 bhumis para atingir a iluminação, 10 estágios de realização. O primeiro bhumi se encontra no caminho da visão. Os próximos 8 bhumis são o caminho da meditação. E o 10º bhumi é o caminho do não mais aprender o estado da iluminação. Okay? Então, quando se fala os 10 bhumis para atingir a iluminação, o primeiro bhumi é quando se sai do samsara, que se atinge o caminho da visão. Depois, os próximos 8 bhumis é como vai se dividir o caminho da meditação, que é onde se vai aperfeiçoar. No primeiro bhumi se aperfeiçoa a generosidade, no segundo bhumi se aperfeiçoa a moralidade, no terceiro bhumi se aperfeiçoa a paciência, no quarto bhumi se aperfeiçoa o esforço entusiástico, no quinto bhumi se aperfeiçoa a concentração, e do 6º bhumi até o 9º bhumi se aperfeiçoa a sabedoria, para assim atingir a iluminação. Que é o 10º bhumi, é quando se atinge a iluminação, é o estado no qual se atinge a iluminação. Okay? Eu gostaria de agradecer muito a todos por esses 2 dias, por estarmos juntos aqui, por juntos criarmos as condições para poder refletir, falar, compartilhar, manter viva uma tradição, uma linhagem, manter viva a sabedoria. Né? Então, isso me deixa muito feliz. Eu posso dizer que de tudo aquilo que eu aprendo, de tudo aquilo que eu já estudei, que eu já aprendi, a correta visão da realidade para mim é o ponto mais importante de tudo. Né? Isso, grandes mestres disseram isso e para mim isso se torna muito claro também. Então a importância da gente poder regozijar, dedicar os nossos méritos e lembrar que a gente tem nas nossas mãos algo extremamente precioso. Então, isso sim, mesmo agradecer muito a todos, lembrar que a gente coloca em prática, que a gente não deixa aqui aquilo que a gente recebeu. E que é muito especial para mim, eu acredito que para todos nós, poder ter essa oportunidade. Como a gente disse ontem, quantas será que são as pessoas que durante esses 2 dias pararam para pensar sobre o que é a realidade? Né? Não são muitas. Isso não quer dizer que somos especiais, quer dizer que temos uma grande oportunidade e que temos que usar bem. Okay? Gostaria só de lembrar, antes a gente vai fazer as dedicações, mas rapidamente lembrar que amanhã vamos ter o sítio Vida de Clara Luz. São todos muito bem-vindos. Que horas que começa? Às 2h30 da tarde. Chegar às 2 para começar às 2h30. Depois disso, nós vamos ter segunda-feira o evento da fundação, correto? Na Sala Crisantempo, né? Às 8. Estamos convidando todo mundo para as 19h30. E é um evento sobre educação de paz, e para a gente discutir um pouco mais e conversar mais sobre caminhos de educação de paz e novos paradigmas da paz. Então, nós vamos estar com a presença de 3 educadoras, de 3 instituições que são parceiras da Fundação, né, conversando sobre isso com o Lama Michel. Né? Então, acho que é uma ótima oportunidade também de vocês conhecerem um pouco mais, né, sobre o trabalho da Fundação Lama Gangchi para a cultura de paz, né, que talvez para a maioria de vocês não é tão conhecido assim. Então, é um momento também de vocês estarem mais próximos disso. Obrigado. E uma última coisa, muito rapidamente. Na verdade, de tudo aquilo, se a gente pega o Centro de Dharma, por exemplo, por que isso existe? Por que tem a casa? Por que são feitos os livros? Pelo Dharma. O objetivo de tudo aquilo, se a gente pega todo o trabalho que é feito para as casas, os templos e tudo isso, por que tudo isso existe? Pelo Dharma, que é a nossa transformação interior dentro do coração de cada um de nós. Esse é o objetivo final. Mas é exatamente porque isso é tão importante para nós, que é importante que o Dharma possa continuar a estar vivo e presente na nossa sociedade, hoje, amanhã, depois de amanhã,
para as gerações presentes e as gerações futuras. E essa é a razão pela qual a gente coloca tanta energia nisso. Essa é a razão pela qual, no fundo, o Lama Ganti nos pediu para realizar um templo em Campos, que a gente está colocando energia para fazer o templo do grande amor. O objetivo não é ter grandes casas. Se a gente olha os templos que são feitos hoje, vários templos são construídos todos os dias. A gente tem vários e vários templos na cidade de São Paulo. Templos a quê? Ao capitalismo, templos ao consumo, ao Deus dinheiro. Né? Então, poder investir energia naquilo que é o quê? Que são os ensinamentos, as bênçãos da nossa linhagem, o caminho espiritual, que para mim é o que existe de mais importante. Né? Então, eu não vou agora ficar aqui entrando em mil detalhes, porém, estamos fazendo todo o possível para que Lama Ganti pediu que o templo em Campos ficasse pronto para a próxima visita dele, que no final do ano. Então, a gente tem que estar fazendo todo o possível para que isso aconteça, depende do esforço comum de todos nós. Né? Então, eu peço que todos possam estar participando desse projeto também juntos, cada um dentro daquilo que pode. E a gente facilitou isso através da oferenda dos mandalas, onde cada um pode colocar uma dedicação. Então, peço que todos possam nos ajudar para que isso seja possível, que na verdade é um investimento da energia que a gente coloca, no final das contas, para quê? Para o Dharma. Esse é o objetivo principal. Ok? Fazer as dedicações finais. Se diz que os méritos de refletir sobre a vacuidade, que fizemos hoje e ontem, se diz que pensar corretamente sobre o vazio de existência intrínseca, sobre a interdependência, ter essa percepção, isso gera mais méritos do que fazer oferendas para todos os Budas, tantas quantas oferendas quantas os grãos de areia do rio Ganges. Então, os méritos que se acumulam, a energia positiva que gera, refletir profundamente sobre a correta visão da realidade são muito. Então, vamos dedicar esses méritos para que cada um de nós possamos realizar a correta visão da realidade, para dessa forma poder verdadeiramente sair do ciclo de sofrimento e assim poder ajudar cada ser que está no sofrimento a sair do sofrimento. Que os grandes mestres tenham uma longa vida, que o Dharma tenha uma longa vida, que fique conosco sempre. Que a nossa mente de amor e compaixão possa sempre estar presente em nós, em todos os seres. Que possamos então atingir a iluminação o quanto antes, para ajudar cada ser a atingir a iluminação. E que para que isso aconteça, que o Buda, Dharma e Sangha, o Guru, estejam sempre presentes junto conosco. Yanda tawa rinpoche ma ke panam ke gyurchi ke pa nyampar me payam kongne konto pelwar shu. Possa a preciosa mente da correta visão da realidade que ainda não nasceu, nascer e crescer. Possa aquela que nasceu não se degenerar e crescer para sempre. Jetsun lame kotse raptenchi namkar chinle chochur gepada drove munsel tato ne gyurchi ni modele tsendele ni me kuyandele ni sentakto delekpe concho sunki jingilo concho sunki ngodrup sol concho sunki trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos.